Olá, sejam bem-vindos a mais um programa A Sua História, da TV D3Mais TV, a TV da sua família. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva, curta, compartilha, comenta, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras, às 20 horas, trazendo um conteúdo de grande relevância para você. E hoje nós temos uma convidada mais que especial para trazer para vocês um tema de grande relevância sobre previdência, sobre aposentadoria, esse novo golpe que teve aí de INSS, está todo mundo super assustado e ela vai tirar dúvidas de todos vocês. Então eu quero chamar a nossa entrevistada de hoje, a doutora Márcia. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui participando com você. Eu quero que você comece contando para o público um pouquinho da sua história, de onde você veio, como surgiu a ideia de ser advogada. Eu sempre gostei de fazer diferença, né? Em tudo que eu fazia. Praticamente desde criança eu tinha mais um espírito assim de movimento, né? Sempre fui muito agitada, sempre gostei muito de leitura, de aprender, também de ensinar, mas eu tinha uma coisa comigo assim que eu queria fazer o a mais. Eu sempre achava que eu ia criar alguma coisa, um objeto, criar uma máquina, algo que fosse fazer a diferença na vida das pessoas. E eu achei que eu faria isso com tecnologia, e eu sempre gostei bastante de tecnologia. Mas quando eu tive que optar, né, pela faculdade mesmo, tinha processamento de dados e direito, eu, diante dessa minha personalidade, né, dessa visão que eu tinha, eu falei, eu consigo fazer mais, né, pelo mundo, mais pelas pessoas, com a faculdade, com o direito, do que com a tecnologia. E eu optei pela faculdade de Direito. E de onde veio o direito previdenciário, que é algo assim tão importante quanto por conta dessas reformas? De onde veio essa especialização, assim? Eu comecei a fazer estágio no segundo ano da faculdade e eu fiz primeiro no Ministério Público e depois eu tive a oportunidade de fazer o meu estágio no escritório onde se trabalhava com direito previdenciário. Então, a partir da metade do meu terceiro ano da faculdade, eu já fui trabalhar nessa área e eu fazia todo o atendimento da parte previdenciária. E eu ganhei um livro das leis mesmo, da 8.213, de 91, e li aquilo e me apaixonei e gostei ali do direito previdenciário. E eu já tratava aquelas pessoas que eu atendia no meu estágio, que eram os clientes aí dos outros advogados, como se fossem os meus clientinhos, que eu chamava, né? E eu achava assim, aí eu me encontrei, eu falava, poxa, é isso que eu quero, eu acho que eu vou conseguir fazer essa diferença, conseguir benefício para as pessoas, porque o direito previdenciário, ele diferencia um pouco dos outros ramos do direito exatamente por isso, porque ele muda a vida das pessoas, né? Você luta por um direito da pessoa que normalmente ele é cerceado. E isso eu aprendi lá no meu estágio. Então, às vezes as pessoas falam, foi você que escolheu o direito previdenciário? Eu falo, não, foi o direito previdenciário que me escolheu. Olha que gostoso. E assim, quando as pessoas chegam até o escritório, elas chegam com quais dúvidas? As principais, assim, doutora, o que eu faço? É contagem de tempo? Como que é? Como eu comecei o meu escritório numa pequena cidade no interior, eu sempre trabalhei, e desde a época do meu estágio, eu sempre trabalhei com as pessoas da zona rural. E essas pessoas, na realidade, elas não sabem exatamente o que elas querem, quais são os direitos, né? Então, não é uma questão assim de contagem, é mais uma questão a única coisa que elas sabem é que elas estão chegando próximas da idade para se aposentar. E elas sempre buscavam isso, inicialmente quando eu iniciei a minha advocacia.
Depois de um certo tempo, aí sim, eu tive clientes que vinham realmente para saber, né, para fazer a contagem do tempo, para consultar o CNIS, para saber os vínculos, se todos os vínculos que estavam ali na carteira de trabalho, se eles estavam no CNIS do INSS, fazer acertos de vínculo. E aí vem a parte que é um pouco mais avançada dos clientes buscando aí um benefício, uma aposentadoria especial, uma aposentadoria por tempo de contribuição. E aí vieram outras demandas também, mas o meu início mesmo foi com trabalhadores rurais. É interessante você falar isso, doutora, porque existe uma forma diferente de contagem de ponto, porque eu ouço muito falar, não entendo muito, mas que quem trabalha na zona rural às vezes não tem aquele vínculo na carteira. Explica um pouquinho sobre isso. E aí eles querem pleitear esse direito. Existe uma forma de garantir que aquele tempo trabalhado possa ser contado, mesmo que ele não tenha esse registro em carteira? Sim, o trabalhador rural, ele é considerado segurado especial do INSS. Ou seja, ele não precisa verter as contribuições para o INSS como os segurados urbanos para ter direito à aposentadoria. Na realidade, não é que ele não precisa. É claro que existem os trabalhadores rurais que são empregados, que têm a carteira assinada e vertem as contribuições. O patrão verte a contribuição. Mas aquele trabalhador rural que ele tem o próprio sítio dele, vive ali em regime de economia familiar, sobrevivendo do próprio sítio dele, que ele não paga o INSS, esses são considerados segurados especiais do INSS e eles não precisam contribuir para o INSS. O que eles precisam? Eles precisam ter documentos para comprovar esse trabalho rural. E esse trabalho rural deve ser reconhecido pelo INSS, deve ser averbado no CNIS dele e concedido a aposentadoria. E eles também têm uma outra diferença. Eles se aposentam com idade reduzida. Olha. Então, enquanto o trabalhador urbano hoje, né, se aposenta homem com 65 anos, o trabalhador rural homem se aposenta com 60 anos. Então, 5 anos a menos. No caso da trabalhadora mulher, da segurada mulher, antes era 60 anos de idade, agora é 62 anos. A segurada especial, a trabalhadora rural, é 55 anos. Então, eles, além de não é que eles não precisam verter as contribuições, não precisam pagar o INSS. Eles, como eles vivem nessa condição de segurada especial, vivendo da própria terra, sobrevivendo ali da produção agrícola deles, então eles comprovando esse trabalho rural e tendo essa idade, eles têm essa vantagem, né, que na realidade não é a vantagem da idade reduzida, é que o trabalho rural, né, ele é muito mais desgastante. Sim. Então, um homem ali, quando ele chega nos 60 anos de idade, ele está muito mais desgastado, né, fisicamente, pelos diversos fatores, né? Eles moram longe, eles vivem ali... Trabalhar no sol, é um serviço mais pesado. Exatamente. Então, eles se aposentam com essa idade reduzida, que é como se fosse uma dívida social que nós temos aí com os trabalhadores rurais, essa vantagem. Mas aí tem um pequeno detalhe, que esse tempo do trabalho rural, ele tem que ser imediatamente anterior à pessoa fazer a idade. Então, não pode aquela pessoa achar, eu trabalhei rural 15 anos, o tempo é o mesmo, 15 anos para homem, 15 anos para mulher, que tem que comprovar. Mas eles têm que ser imediatamente anterior à idade. Então, tem que ser a mulher 55 anos, ela tem que comprovar 15 anos antes. Perfeito. E o homem 60 anos, 15 anos anteriores. O que acontece? Muitas pessoas falam, eu trabalhei na roça dos meus 20 aos meus 35 anos, aí nunca mais contribuí, não paguei, agora chegou a idade, eu quero me aposentar. Não, porque eles têm que ser 15 anos imediatamente anteriores, ou seja, ele tem que estar na roça, ele tem que estar trabalhando na lavoura
no momento que ele implementar essa idade dele. Então, ele tem que ter as duas coisas. O trabalho tem que ser concomitante. O trabalho e a idade. Olha que interessante. Gente, vocês já perceberam que o conteúdo de hoje está espetacular. Não percam. Então, nós vamos dar um breve intervalinho e a gente já volta. Mas não se esqueça de curtir, comentar, ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Então, já a gente volta rapidinho. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Bom, estamos de volta com o programa Sua História da TV D3 Mais TV, a TV da sua família. Não se esqueça de curtir, comentar e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque nós estamos juntos. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos esse encontro marcado. Gente, a gente vai continuar com esse conteúdo maravilhoso. Eu quero que a doutora fale um pouquinho para vocês sobre esse golpe que teve aí do INSS. Ela vai trazer um pouquinho, isso tá na mídia. E eu tenho certeza que todos vocês estão preocupados com isso. Mas, rapidinho, deixa eu só fazer um agradecimento especial. Eu quero agradecer S Acessórios, que traz toda semana... Me proporciona, gente, ó, essa beleza de acessórios maravilhosos. Então, eu costumo falar, S Acessórios, onde você encontra um acessório de excelente qualidade, com preço muito acessível. Meu muito obrigada. Então, agora a gente volta com esse golpe. Vamos entender um pouquinho o que foi esse golpe. Rapidinho, Márcia, explica para quem está assistindo o que aconteceu com esse golpe, o que aconteceu que a mídia falou tanto e tem gente que às vezes não entende. O que aconteceu? Os beneficiários do INSS, eles começaram a perceber que existiam descontos no benefício, na folha de pagamento deles, que eram estranhos, porque normalmente os empréstimos já virou rotina, né? Já virou normal, os beneficiários conseguem ver ali os empréstimos que eles fazem, reconhecem os bancos, mas eles começaram a perceber que existiam descontos de sindicatos e associações que eles não tinham contratado. Isso já acontece há um certo tempo, eu já tinha recebido demanda no meu escritório a respeito disso. A orientação sempre era para fazer uma reclamação, ouvidoria, descobrir se eles fizeram, onde ficava aquela associação, aquele sindicato, por que eles fizeram isso. Isso eu percebi nos meus clientes mesmo, né? E aí, o que aconteceu? Agora, no começo de maio, eu acredito, bem no começo de maio mesmo, porque o ministro da Previdência acho que fez uma entrevista, uma coletiva de imprensa, se eu não me engano, 8 de maio a respeito disso. Foi apurado e virou um escândalo que estava acontecendo o quê? Que associações e sindicatos, desde 2019, estavam enviando para o INSS como se fossem autorizações de segurados, descontando contribuições, certo, como se fossem associados. E em 2019 começaram a acontecer isso, né? Esses envios, esses descontos. 2020, 2021, mas em 2022 a própria Procuradoria, o próprio sistema do INSS percebeu que ocorreu uma demanda muito grande. Então, eles falam que eles tinham 4, 5 associações ou sindicatos que eram oficiais, que sempre existiram, e tinham pessoas que eram mesmo membros, né, e que descontavam. Certo. Mas, o que aconteceu? Aumentou, 11, foi para 11, e o volume ficou muito grande também. Apesar de serem descontos pequenos, né? Descontos eu acho pequenos. Que isso que demorou um pouquinho mais para descobrir. Exatamente, 30, 40 reais, 50, 70 reais, sim?
Porém, eles tiveram um alerta vermelho, né? E eles começaram a fazer o levantamento disso. Porém, nada foi divulgado e eles falam, né, que eles continuaram investigando, mas as pessoas já estavam reclamando, já estavam denunciando, então eles conciliaram isso e perceberam que tinha alguma coisa errada, né? Esses descontos. E eu já me recordo que no ano passado, quando os nossos clientes vinham falar sobre isso, já existia dentro do aplicativo do meu INSS a opção para excluir descontos de associações e sindicatos. Então já existia isso, quer dizer que o INSS já sabia desde o ano passado. Então olha só, para você que está em casa, já tinha como você identificar isso. Aconteceu já com você? Você que está assistindo, teve esses descontos assim indevidos? Você que é aposentado, né? Deixa aí nos comentários para mim e fica de olho aqui com o que a doutora vai explicar. E o que aconteceu? Então já existia, mas as pessoas não se falava nisso, não foi divulgado e em muitos casos, até eu mesma que vi e orientei as pessoas, eu também tinha dúvida, falava, por que a senhora se associou? Mas eu não me associei, eu não conheço, eu falava o nome, eu achava estranho, né? Porque eu trabalho com direito previdenciário há muitos anos. E os meus clientes que são mais de baixa renda, eu nunca tinha visto desconto de sindicato, porque não tem sindicato de aposentados rural ou que ganha um salário mínimo ou de benefício assistencial. Não tem sindicato para eles, né? Uhum. Eu não tinha conhecimento. Mas a orientação sempre era essa, para cancelar, tudo bem. Aí veio esse escândalo que era, na verdade, né, milionário aí, que existia, ou seja, estava acontecendo com todos os beneficiários e eles descobriram que era fraudulento, ou seja... E era fácil para cancelar, fazer esse cancelamento? Era coisa simples? Sim, era... Eu não acho o aplicativo do meu INSS simples, entendeu? Ah lá, você tem dificuldade com o aplicativo do INSS? Vamos lá, né? A doutora também está dizendo que não é fácil, vamos lá. Não é fácil. Para quem não tem estudo, doutora, fica um pouquinho mais difícil? Absolutamente difícil. Eu acho... Então isso talvez... Os meus clientes não conseguem. A maioria dos meus clientes não conseguem. Talvez isso demorou-se um pouquinho mais por conta desse problema, dessa dificuldade, dessa acessibilidade dessas pessoas com menos conhecimento para mexer no aplicativo. Exatamente. E aí, o que acontece? Como normalmente o Brasil tem muito empréstimos, os beneficiários do INSS... Na realidade, os beneficiários em geral, regime próprio, regime geral, todo mundo tem empréstimo. Então, acredito que por causa desses empréstimos, eles também não percebiam, né? E só perceberam mesmo quando a mídia teve esse escândalo e a mídia começou a divulgar o escândalo e divulgar esses descontos, né? Com o nome das associações, mas já existia. Não era fácil, mas para quem tinha um certo conhecimento do aplicativo, conseguia entrar lá e achar para excluir. Mas uma pessoa que, né, analfabeta, semi-analfabeta, ou o que nós chamamos de, também analfabeto digital, né, ou, às vezes, muitas vezes, no interior, eu tenho clientes que não têm celular ainda, sabe? Então, assim, não ia descobrir. Tem empréstimo e não ia conseguir descobrir isso. E mesmo agora, depois que foi descoberto, né, que na realidade era um golpe, era uma grande fraude, ainda as pessoas têm muita dificuldade e não conseguem acessar o aplicativo e verificar se teve ou não desconto, verificar quanto que foi descontado. Vamos por um breve intervalinho e ela vai voltar, a doutora vai voltar explicando um pouquinho mais sobre isso. A gente já volta.
Bom, estamos de volta com um programa A Sua História, da TV D3+, a TV da sua família. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar se esse assunto você acredita que vai ser relevante para outras pessoas também. E antes da gente voltar com a doutora, eu quero fazer mais um agradecimento ao Estúdio Paola, que faz essa maquiagem maravilhosa todas as semanas. Um abraço, Paola. Muito obrigada pela confiança. E agora a gente vai voltar com a doutora Márcia, ela vai explicar um pouquinho e dar dicas para você, para mexer no aplicativo. Que confesso que às vezes até eu tenho dificuldade, então ela vai dar algumas dicas para você mexer melhor no aplicativo. Antes de falar sobre aí mexer, entrar no aplicativo, eu gostaria de falar uma coisa. Na semana passada, sobre esses descontos, né, que aconteceram, essa fraude do desconto, o que o governo fez? Ele suspendeu todos. Então, as pessoas não precisam mais ir lá e suspender, como estavam fazendo antes. Ele suspendeu todos e devolveu nessa folha de pagamento agora 1 mês de desconto de todas as pessoas, sejam associados ou não, mesmo daquelas pessoas que realmente eram associadas a esses sindicatos ou a instituição, foi devolvido. Um mínimo, né, doutora? Isso, ele fez isso. E na terça-feira passada, o que eles fizeram? O governo fez um sistema dentro do próprio aplicativo e notificou todas as pessoas. Primeiro, eles notificaram todas as pessoas que não tiveram desconto. Porque realmente as pessoas não conseguiam acessar para saber se estavam tendo desconto ou não. Porque tinha um local específico, né, dentro do site, do aplicativo. Aí ele notificou primeiro todas as pessoas que não tinham. Então a pessoa recebia assim, olá, era uma coisa assim, fique tranquilo, você não teve desconto. Notificou 26 milhões, alguma coisa assim. E aí, terça-feira, eles começaram a notificar as pessoas que tiveram o desconto. Aí a pessoa recebeu a notificação que teve o desconto. Nessa notificação, após essa notificação, tinha um campo onde vinha o nome da entidade que fez o desconto. Tudo isso dentro do aplicativo? Dentro do aplicativo, sim, com um botão para que vocês colocassem se você autorizou aquele desconto ou não. Com as opções. As opções de todas. Se 3 entidades fizeram o desconto, vinha o nome das 3 e a pessoa tinha que colocar ali se ela fez isso ou não. E a partir da quarta-feira passada, da semana passada, eles começaram, segundo o que o governo informou, né, eles iriam, a partir de quarta-feira, notificar essas entidades para que devolvessem não que devolvessem esse valor, que apresentassem o documento daquele segurado, que falou que não autorizou. Um contrato. Isso, o contrato, que eles comprovassem que a pessoa autorizou. Sim? Então, nós estamos dentro desse prazo de 15 dias, porque começou na quarta-feira passada, de notificar as entidades para que elas apresentem esse documento. Documentos pessoais, contrato, termo de autorização para o desconto. E que a gente sabe que não vai ter, né, doutora? Exatamente. E segundo aí o governo falou, né, passando esses 15 dias, se essas entidades não apresentarem esses documentos, elas serão notificadas a pagar, a devolver esse valor. Né? E se elas não devolverem, a própria Procuradoria-Geral da União vai ingressar com ação para cobrar esses valores. Então, nós estamos dentro desse prazo legal. Desse prazo, que eu acredito que vai aí uns 30 dias, que está contando desde quarta-feira. Mas, assim, as pessoas ainda querem acessar o aplicativo para ver se tem aquela opção dessas entidades, né, e com esse botão. E como elas acessam o aplicativo para saber se existe essas opções, se ele tem dificuldade para acessar esse aplicativo. Então, a doutora vai dar dicas para você. Então, quem quer saber se teve esse desconto, saber se tem essa notificação, tem que entrar no Gov, no portal lá do Gov, onde você vai colocar o seu CPF e a sua senha do Gov. Dentro lá do Gov vai escrever Meu INSS, ele vai entrar no Meu INSS. Quando entrar no Meu INSS,
terá a notificação, entendeu? Se teve o desconto. E dentro dessa, a partir do momento que clica nessa notificação, vai aparecer ali as entidades. Então, essa notificação tem que aparecer. Mas eu quero também dar uma outra dica. Existem pessoas que não estão recebendo essa notificação, por quê? Porque a notificação do aplicativo dele está desativada. Então, tem gente que chega e fala assim, doutora, eu não recebi nem a notificação que eu não tive desconto e nem a notificação que eu tive desconto. O que eu faço? Eu falo, você tem que ir lá e tem uma opção de notificações dentro do site. Daí, entra no Gov, coloca seu CPF, coloca sua senha, acessou o Gov, colocou meu INSS, entrou no meu INSS, tem uma opção lá para notificações e aí clica para ver se está habilitado. Tem um botãozinho aquela chavinha que vai para a esquerda e para a direita, tem que deixar aquilo ativado para poder receber a notificação. É igual do celular, né? No celular também você tem aquela barrinha que você ativa para receber as notificações ou deixar de receber essas notificações. Então, lá dentro do aplicativo, a doutora está explicando que é uma mesma barrinha para você ativar. Porque se não tiver ativado, você não vai receber essas notificações que são tão importantes para que você entenda se está ali, né? Olha só quanta coisa interessante, gente. Olha, como é importante trazer assuntos relevantes. Doutor, explica um pouquinho agora sobre a aposentadoria especial. Quem tem direito? Qual é o tempo, né, mínimo para cada? Porque tem, pelo que eu entendi, tem quem tem a deficiência média, moderada, grave, tem um tempo de desconto. Como que funciona isso? Explica para quem está em casa. Sim. A aposentadoria especial, dentro da aposentadoria especial, nós temos o regime próprio, né? E nós temos o regime geral. O que nós chamamos de aposentadoria especial para fim de regime geral do INSS, na realidade ela não tem a ver com a deficiência, com a doença. Ela tem a ver dentro do regime geral, ela tem a ver com a exposição da pessoa a agentes insalubres. Então, por exemplo, existem determinadas profissões que elas têm direito à aposentadoria especial, que são aquelas pessoas que normalmente elas trabalham expostas a agentes insalubres, físicos, químicos ou biológicos, que antigamente tinha a aposentadoria especial, que podia se aposentar especial com 15 anos, 20 anos ou 25 anos. Isso no regime geral de previdência. Então, existem, por exemplo, normalmente as pessoas que trabalham na área da saúde, né? Elas ou professores. Isso, ou professores. E aí elas têm essa diferença. Esse caso, quando envolve PCD ou envolve doença, né? Pelo menos no regime próprio, ele já entra numa outra categoria que é a aposentadoria para deficiente. Ó, esse assunto está muito importante, porque eu tenho muitas pessoas que me procuram até e falam assim, Simone, eu tô tentando me aposentar, eu inclusive sou PCD, então eu tô tirando algumas dúvidas aqui também, sou PCD e eu quero entender um pouquinho mais como que funciona, mas dentro, pelo que a doutora tá falando, dentro da aposentadoria especial são várias categorias e a gente vai para um breve intervalo e na volta ela vai continuar explicando quais são essas categorias para você entender um pouquinho melhor. A gente já volta.
Estamos de volta com o programa A Sua História, da TV D3+, a TV da sua família. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai ser de grande relevância. Eu quero, antes de chamar novamente a doutora, eu quero fazer mais um agradecimento a Cris Albuquerque, que ela faz as minhas unhas toda semana, e essa perfeição de unha, gente, ela é maravilhosa. Cris, um beijo grande para você. E agora eu quero que a doutora continue explicando um pouquinho mais sobre essa questão da aposentadoria especial. E ela está explicando que a aposentadoria especial ela tem várias categorias e ela vai explicar um pouquinho sobre cada uma delas. Eu vou agora me atentar aqui mais para o regime geral, que eu acredito que são que a maioria, né? Uhum. Como eu estava falando, dependendo do trabalho que a pessoa exerce, ela pode se aposentar com 15 anos, só que 15 anos de contribuição são para aqueles mineradores, aquelas pessoas que trabalham, sabe, em minas e subsolos, é muito específico. Mais insalubre. Isso, é mais insalubre. Aí tem também aquelas pessoas que têm 20 anos e 25 anos. E uma coisa bem importante que as pessoas também, que eu gostaria que as pessoas soubessem, é que nem todo mundo que recebe a insalubridade, trabalha e recebe insalubridade, vai se aposentar especial pelo INSS, porque não é a mesma coisa. A insalubridade para o fim trabalhista é diferente do especial para o INSS. E qual é essa diferença? Existem muitas pessoas que trabalham, por exemplo, uma recepcionista de hospital, por exemplo, né? Apesar dela receber a insalubridade, por quê? Porque a insalubridade, ela tem a ver com o ambiente. O risco que a pessoa está correndo. Exatamente, ali ela tem contato, né, com os agentes biológicos. Então, doenças. As doenças, bactérias, vírus, sangue, ela tem aquele contato, às vezes a recepcionista não, mas às vezes alguma outra pessoa que trabalha, ela recebe insalubridade, mas ela não vai conseguir uma aposentadoria especial, porque não é automático. Então, normalmente as pessoas acham, eu recebo insalubridade, eu vou me aposentar especial. Não. Para ter o direito à aposentadoria especial, o INSS, ele tem uns anexos onde existem as categorias, existem ali as profissões que têm direito. Tanto é que, antigamente, olha que interessante, lembra das telefonistas? Sim. Então, as telefonistas, elas tinham direito à aposentadoria especial. Olha. Isso, inclusive, existem pessoas que trabalharam já como telefonistas que nem sabem disso, e que nós conseguimos fazer a aposentadoria e reconhecer como especial. Então, tem 10 anos lá atrás. E o que levou a isso? Por quê? Qual era o problema causado por conta de ser telefonista para quem está assistindo, para entender? Porque eles tinham toda aquela... Eles trabalhavam naqueles ambientes onde tinha, provavelmente, não a vibração, mas a própria... Como que eu posso falar? Porque eram aqueles botões, tinha toda uma... não era exatamente um ruído, uma vibração, mas eram ondas. É diferente de hoje. Isso. Você que está em casa, trabalhou como telefonista, conhece alguém que trabalhou como telefonista? A doutora está trazendo aqui para a gente algo muito importante. Talvez você tenha direitos e você não sabe disso. Então, doutora, se alguém que está te assistindo ali quer tirar dúvidas sobre esses assuntos, como que ela te encontra nas redes sociais? O meu Instagram é o Márcia Ribeiro _ADV, e eu tenho uma página também no Facebook que é o Márcia Ribeiro Advocacia. E nessas duas plataformas eu tenho conteúdos, pode me mandar no direct também, as perguntas que eu tenho o maior prazer em responder. Tenho certeza que vai chover de perguntas, porque esse conteúdo, ele é um conteúdo que ele traz muitas dúvidas. Né? Sim. Então, continue explicando aí sobre essa aposentadoria especial para as telefonistas. Aí tem umas categorias. Por exemplo, outra categoria que tem pessoas que trabalhavam e que conseguem reconhecer como especial e que as pessoas também não... Cobrador de ônibus.
Os cobradores de ônibus têm um período que eles estão no anexo. Eles estão lá no anexo, inclusive não precisa nem de formulário. Eles são reconhecidos por categoria. E como encontrar esses anexos? Vamos explicar, dá essas dicas para o povo, assim, aquele caminho das pedras. Isso, esses anexos existem desde 1964. Uau. Então, eles são bem antigos, daí teve uma alteração só que retirou algumas profissões, né? E depois, em 95, teve uma alteração bem grande. Porque o que aconteceu? Até 95... bastava que a sua profissão estivesse no anexo. Estava no anexo o cobrador de ônibus, estava no anexo o telefonista, estava no anexo marteleteiro, calceteiro, quem é das antigas vai lembrar dessas profissões. Conseguia. Depois de 28 de abril de 95, eles alteraram que precisa ter um formulário, né? Aí também quem já acompanha há bastante tempo aí as aposentadorias, o pessoal mais antigo vai lembrar também dos formulários SB40, DSS 8030. Aí existiam os formulários, aí já era necessário apresentar o formulário falando que trabalhou naquela condição especial e também aos agentes que a pessoa estava exposta. Então, não é só por categoria. Isso dentro do INSS? Isso. Esses formulários são encontrados lá no INSS? Isso, é um formulário do INSS que a empresa preenche. Perfeito. Tá? Aí vocês vão me perguntar, mas tá bom, todo esse trabalho, mas aí qual que é o benefício? O benefício é exatamente se aposentar com tempo reduzido. E o que veio? Aí, a última mudança que aconteceu agora, porque as coisas nunca melhoram, né? Elas só pioram, é que em 2019 eles acabaram com essa... O que nós fazíamos antes? Então, por exemplo, uma pessoa trabalhou num período especial, né? E depois ela saiu, ela foi fazer um trabalho que não é considerado mais especial. Nós conseguimos pegar esse tempo, converter em especial, né, com acréscimo de 40%. Bom, ela trabalhou 10 anos numa profissão que era especial. Então, vira 14 anos, soma-se ao restante do tempo comum e consegue se aposentar. Ou a pessoa continuava trabalhando especial e não especial e conseguia se aposentar antes de 2019. Daí, em 2019, eles acabaram com isso. Então, a pessoa tem que ser totalmente especial para conseguir. Também acabaram com a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Gente, eu acredito que vocês devam pegar um caderninho, uma caneta e anotar tudo isso que a doutora está falando. E anote a dúvida mesmo, tá? Para depois chamar ela lá no direct. Nós vamos para um breve intervalinho e a gente já volta. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice. Gente, estamos de volta com o programa A Sua História, da TV D3 Mais TV, a TV da sua família. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar com pessoas que você acredita que esse conteúdo é de grande relevância. E, gente, eu quero fazer um agradecimento, porque essa maravilhosa dessa doutora aqui, ela prontamente, quando eu a convidei, ela prontamente falou, gente, é importante que eu leve essa mensagem às pessoas que estão em casa. Então, sempre que eu escolho um convidado, eu escolho com muito carinho, com muito cuidado, que é para você que está aí em casa assistindo esse conteúdo de grande relevância, gente. Então, doutora, continue explicando sobre essa condição da aposentadoria especial, para que as pessoas entendam um pouquinho mais. E eu estava falando sobre a questão aí da aposentadoria especial, né, a da idade reduzida e também dessa conversão. Mas aí vocês vão me perguntar, nossa, mas eu não vou conseguir mais ter esse aumento de tempo, converter, acrescentar 40% na minha aposentadoria para que eu possa me aposentar mais cedo? Sim, antes de 2019 nós conseguimos fazer isso ainda.
tá? Inclusive, conseguimos analisando a documentação da pessoa, cada carteira de trabalho que eu pego, cada processo que eu pego, eu analiso tudo isso, porque às vezes a pessoa ainda tem 2, 3 anos para frente para se aposentar, 5, e aí nós conseguimos reconhecer tempo rural lá de trás, que dá para reconhecer e somar com o urbano, inclusive de servidor, de regime próprio, nós conseguimos reconhecer, aumentar o tempo. Nós conseguimos saber isso, fazer isso também, de ver essa questão que a pessoa, quando ela começou a trabalhar, ela tinha um trabalho que era considerado especial por categoria, acrescenta 40%, ou seja, aumenta o tempo dela, somando ela consegue se aposentar antes. Então, hoje nós temos muito isso, porque por causa de todas as alterações que aconteceram na Previdência em 2019, né, que levaram ao aumento da idade para a mulher se aposentar para 62 anos, o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, o fim praticamente da aposentadoria especial, tudo isso, hoje nós temos que usar muito mais o nosso conhecimento, então é importante você ter um profissional mesmo que seja especialista no direito previdenciário, porque às vezes tem pessoas que por 2 ou 3 meses acabam requerendo um benefício que vai dar uma renda mensal inicial, ou seja, vai dar um valor de benefício baixo, bem mais baixo do que ela teria direito. Por quê? Porque não foi feita uma análise e às vezes se ela esperasse 3 meses, 6 meses, às vezes até 1 ano. Eu tenho um cliente que foi, eu não me recordo, mas foi por dias. Ele mesmo fez e por dias. E agora eu estou tentando a revisão dele, né? Porque a partir do momento que você faz o pedido, você aceita, você pega o primeiro pagamento, você não pode mais abrir mão. Olha que interessante. Então, se você não fez o primeiro, não recebeu, não tirou do banco, você pode desistir. Mas depois que tirou, não consegue. E eu estou fazendo uma revisão para ele, por questão assim, de dias, por conta de todas essas regras. Então, o direito previdenciário, ele se tornou muito complexo. E aí é necessário que você tenha um profissional mesmo, especialista nessa área. Se você precisar fazer uma cirurgia no coração, você vai procurar um ortopedista? Não. Então, se você está precisando mexer com toda essa parte de aposentadoria, procure a doutora, que ela é especialista nessa área. Doutora, eu vou te colocar numa saia justa. Quem tem fibromialgia tem direito à aposentadoria especial? Explica para quem está em casa. Eu tenho alguns casos de fibromialgia e fibromialgia é uma doença, né? Ela é muito difícil de comprovar, né? Então, eu tenho conseguido, eu consegui um caso até hoje e outros eu consegui, na realidade, benefícios e ainda foram temporários, sabe? Porque no meu caso, na realidade, eram mulheres jovens. Então, nem chegava a chegar nesse ponto de ter direito a uma aposentadoria especial porque já tivesse o tempo. Exatamente. E qual seria o tempo de contribuição? Explica um pouquinho. No caso... Nessa aposentadoria especial aí, que seja por doença, né? Sim, normalmente quem entra nessa aposentadoria especial, ele tem tempo reduzido, vai depender do grau que for detectado ali. Se é um grau leve, né, ele tem um tempo de contribuição. Se for um grau médio, ele tem um tempo também reduzido. E se for grave, o tempo é um pouco mais... Sabe especificar para quem está em casa o tempo para cada um? Depende para homem, é sempre menos, porque para regime geral, você fala para regime geral? Fale no regime geral, que eu acho que a maioria, né? O regime geral ele tem, o 35 anos é o normal, mas ele pode ser... Ele cai para 28? Isso, 28, isso. No leve. Isso. Acho que é 25 no moderado. No moderado. 23, 22 no... Eu acho que é mais ou menos isso, no não grave. me recordo agora. Sei que ele reduz sempre, ele tem esse redutor no especial. Mas eu não fiz ainda essa especial para fibromialgia por conta disso, porque até hoje... Quem me procurou detectou esse problema e para fim de benefício. Mas eu acredito que
como outras doenças também, hoje em dia, já podem ser caracterizadas como debilitantes, debilitante, doutora. então, a longo prazo, e como eu estou vendo assim, a alteração legislativa vai servir como redutor no futuro, se a pessoa continuar trabalhando, entendeu? Tanto, vários outros casos, por exemplo, o câncer de mama já serve, né? Então, a pessoa teve e ela vai ter um redutor depois, já existem entendimentos nisso, né? Mas como é tudo muito novo e ainda não existe, pelo menos eu não conheço, né? Casos de aposentadoria com redutor onde a pessoa teve um período longo a ponto de ser considerado aquele período como debilitante, com maior dificuldade para executar o trabalho, que conceda a ela esse direito, porque a própria, como o burnout, a fibromialgia, são doenças que elas praticamente estão sendo reconhecidas agora, né? Exatamente. Elas também são novas. Gente, nós ficaríamos aqui 2, 3 horas, porque esse assunto é um assunto que a doutora tem muito conhecimento e a gente tem muitas dúvidas. Mas eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre os 2 escritórios para atender quem está em casa, tem dúvida. Fala o endereço de quem está aqui em São Paulo, no escritório, para as pessoas possam te procurar, tirar essas dúvidas. Aqui em São Paulo, meu escritório fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1234. E o meu escritório, que eu comecei no início da minha carreira, que é o meu escritório mais antigo, ele fica na cidade de Itapeva, que é uma cidade pequena, e é Rua Teófilo Davi Miesel, 189. Mas eu atendo online todo o Brasil. Eu sempre atendi, há muitos anos que eu atendo online, mesmo antes da pandemia, que não era tão comum atender online, eu já atendia via Skype, depois via WhatsApp, e depois da pandemia, né, que nós temos outras plataformas, nós temos Zoom, nós temos Meet, eu atendo todo o Brasil, e basta também me chamar, que eu marco um horário, agendo um horário, e terei maior prazer em atender. Então, eu atendo o Brasil todo. Fala de novo as redes sociais. E o meu Instagram é o Márcia Ribeiro _ADV e o meu Facebook é o Márcia Ribeiro Advocacia. Gente, que programa maravilhoso. Eu tenho certeza que todos vocês que estavam aí assistindo anotaram dúvidas, que eu tenho certeza que vão chamar a doutora para tirar essas dúvidas com ela, ou vão procurá-la no próprio escritório, né, para que ela faça essa contagem de tempo, para que te explique um pouquinho melhor. E eu gostaria de entregar um mimo do programa para você, em agradecimento, né, por você ter vindo, tirar a dúvida dessas pessoas maravilhosas que estão em casa. Ai, obrigada. Tem seu nome aí. Sempre que você for usar a canequinha, você vai lembrar que você veio ao programa, né? E que você trouxe todo esse conhecimento para essas pessoas que a gente sabe que não tem esse conhecimento. Ouve na TV, né? No jornal ali, mas não tem muito conhecimento. Gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela audiência. Não se esqueçam que todas as quintas-feiras nós temos um compromisso aqui comigo. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui na TV D3 Mais TV, a TV de toda a família. E não se esqueça, gente, ativa o sininho para você receber as notificações, curta, compartilha, comenta se você gostou do programa. Dúvidas, que se vocês não conseguirem entrar em contato com a doutora, eu mesmo converso com ela, passo as dúvidas de vocês, então não se esqueçam de compartilhar. O meu muito obrigada a todos vocês que estiveram comigo e até semana que vem. Somos a Living Choice, uma empresa genuinamente brasileira que tem como missão tornar a vida das pessoas mais fácil. Levamos a tecnologia da automação residencial a você, para que você tenha uma vida mais prática, rápida, fácil, confortável e, claro, inteligente. Tenha o controle da sua casa na palma da mão com o nosso aplicativo ou conecte nossos produtos à Alexa e ao Google Home. Venha para a nova era. Conheça a tecnologia Living Choice.